Dou-vos as boas-vindas a mais uma entrevista do Jornal Económico, transmitida pela JETV, através do site e redes sociais do JE. Temos connosco António Leitão Amaro, o vice-presidente do PSD, para falarmos sobre a proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, que foi apresentada a semana passada e começará a ser discutida na Assembleia da República na próxima semana. António, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo por lhe perguntar o seguinte: o Governo apresentou a sua proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano e o PSD já sinalizou o voto contra. Antes de irmos às questões mais específicas, vamos olhar para o panorama geral. E começo por lhe perguntar: o Ministro das Finanças utilizou expressões como estabilidade, confiança, compromisso, naqueles slogans que se criam para descrever o documento, e eu pergunto, do vosso lado, do PSD, quais são as expressões que classificam esta proposta? Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado, Ricardo. Eu diria que o orçamento talvez seja marcado por três expressões. A primeira é empobrecimento, a segunda é ilusão e a terceira é falta de esperança ou falta de ambição. E explico muito rapidamente. O empobrecimento é um empobrecimento individual e coletivo, individual das famílias portuguesas, que, por um lado, estão a sofrer um processo inflacionista, que obviamente é um processo mundial também. Em Portugal tem uma manifestação, muitas vezes não se fala, em que a inflação chamada core, que não apenas a da energia e dos produtos alimentares não transformados, é particularmente elevada, mas as famílias estão a sofrer um aumento de custo de vida muito grande e com isso perdem poder de compra. Isso é um empobrecimento individual e, por outro lado, o conjunto dos portugueses tem cada vez mais uma situação de salário mínimo e próxima do salário mínimo, salário médio mais próximo do salário mínimo. Empobrecimento individual aí, empobrecimento individual quer de funcionários públicos, quer de pensionistas, e este último aspecto é particularmente relevante. Há uma opção política de impor um corte de 1.000 milhões de euros nas pensões e um corte transversal e com mais ou menos a mesma proporção, quer se tenha uma pensão de 288 euros que é mais baixa, ou uma pensão de alguns milhares de euros. E, portanto, os portugueses perdem poder de compra, perdem capacidade de comprar, isto é, estão a ficar mais pobres, e este orçamento, porque continua num caminho de passar receita fiscal para o lado do Estado, em vez de deixar receita e recursos a quem os gera, que são trabalhadores e empresas, que faz um empobrecimento individual. Mas é um empobrecimento coletivo enquanto país. Esta é uma trajetória que não vem deste ano, é uma trajetória que este ciclo, pandemia-recuperação, agravou, mas é um processo que vem de trás e que estes 20 anos de socialismo, nos últimos 27, são muito responsáveis por causar que é basicamente todos os países europeus com os quais nos comparamos, os países da coesão, se quiser assim dizer, estão-nos todos a ultrapassar, sem exceção. Uns já ultrapassaram, outros projeta-se que vão ultrapassar. E, portanto, empobrecimento dos portugueses individualmente, todos os trabalhadores em geral, pensionistas, funcionários públicos, mas do país no seu conjunto. E, portanto, esse é um ponto. O segundo é o ponto da ilusão. E a ilusão também ligada a este empobrecimento. Ou seja, o governo faz este discurso em grande medida em tons de rosa, de suavidade, deixando ou omitindo aos portugueses os sacrifícios que lhes está a impor, esse empobrecimento desde logo, sem assumir a austeridade que está subjacente ao mesmo. E a austeridade porquê? A austeridade até em sentido técnico, porque num momento em que a economia desacelera, o Estado está a intervir designadamente, sobretudo pela arrecadação de maior receita fiscal, com uma política orçamental contracionista, ou seja, está a ajudar ao travão para manter mais recursos do lado do Estado, e o governo insiste em fingir que não o está a fazer. Uma das condições de democracia, isto é um tema político, mas é também um tema económico, é que as discussões, o debate e as escolhas dos cidadãos devem estar assentes em verdade. E enquanto em outros países, ou no nosso passado recente, mesmo no momento de dificuldade, e o PSD fez, quando era necessário
tomar medidas difíceis, elas eram assumidas, explicadas e debatidas com os portugueses. Agora, simplesmente há este fingimento, esta ilusão em que se tenta enganar os portugueses, fingindo que não se está a fazer essa tal austeridade, é uma austeridade com características diferentes e com um problema, e esse liga ao último ponto, que é um caminho de empobrecimento, essa austeridade escondida, essa ilusão sobre o que é que está a ser feito, sem perspectivas de transformação estrutural do país e sem esperança de que isto vá ser diferente. E esse é um ponto que marca o socialismo, não apenas no plano económico, mas também no plano económico, que é aceitar a realidade como ela vai vindo, em alguns casos agravar a realidade. Tínhamos escolhas como as da TAP, a quebra do investimento público, que são escolhas da degradação do Serviço Nacional de Saúde, mas aceitar a realidade como ela aparece, fingir que se faz alguma coisa não agindo ou agravando as dificuldades e nunca procurando reformar para transformar as condições estruturais da economia, competitividade, das empresas do tecido económico, a flexibilidade, a agilidade e incentivo ao trabalho no mercado de trabalho, as condições de inovação e de valor acrescentado e por aí fora. E, portanto, é um orçamento à imagem da governação, o país e as pessoas estão gradualmente a empobrecer em termos absolutos no que toca a empobrecimento real, tal, do poder de compra, e empobrecer em termos relativos face ao exterior. O governo socialista finge e tenta fazer crer os portugueses que vivemos numa outra realidade qualquer. O que eu percebo a intenção de procurar estimular uma confiança ou prevenir quebras de confiança, mas tem uma lógica e uma consequência muito errada, além de enganar e distorcer o debate democrático, não faz com que os agentes económicos se adequem às condições reais do que vão enfrentar e, por último, nada disto parece ter uma visão de transformação. Eu vou lhe dizer, se há dado dramático do que está a acontecer em Portugal, são os fenómenos, é o que se passa com a imigração. Que haja uma imigração massiva num tempo de uma crise económica aguda é sempre mau. Quando passamos da crise económica à recuperação e à estabilidade nacional e internacional, e depois disso, nos últimos 7 anos, terem saído 500 mil portugueses do país, um número muito significativo de qualificados, que não desce, grande e uma parte muito significativa dos que se licenciam a cada ano saírem do país, é uma tragédia para o presente, mas é uma tragédia para o futuro. Em termos gerais, dada um momento de instabilidade, principalmente por fatores externos que nós temos, seria possível, seria execuível recuperar, por exemplo, a perda de compra registada este ano? 2 questões. Uma é, economicamente, este caminho poderia ser alterado nesta conjuntura, uma coisa. Segunda coisa, o quadro político, a forma como se apresenta é que está errada e não o fundamento, ou estão os dois? Vamos por parte. Há uma parte num processo inflacionista que tem que ser acomodada, sobretudo olhando aos mais vulneráveis. E aí, designadamente, há uma grande possibilidade e havia de fazer diferente. A outra possibilidade de fazer diferente é que aguenta tanto mais um processo inflacionista quem esteja a ter um crescimento real. Isto é, a inflação aumenta os preços, não aumenta as quantidades que é produzido. E os 2 dramas do erro socialista nesta inflação são basicamente estes 2. Não acelerou o motor do crescimento. Ao primeiro espirro, nós vamos cair outra vez para um dos países da coesão, provavelmente o país da coesão que no horizonte até 2027 menos vai crescer, o que é parecido com o que aconteceu no tempo recente, mesmo depois da pandemia. Às vezes ouvimos o Primeiro-Ministro falar em sucesso. Neste período recente, nestes 3 anos, o Portugal cresceu um acumulado de 7 pontos. Os países da coesão cresceram 18. E, portanto, crescimento real, ou seja, o aumento dos produtos, o aumento da produção, o aumento dos salários que não é influenciado por aquele aumento de preço. E, portanto, aquilo que as pessoas podem ter mais e conseguir
conseguir mais e viver melhor. E isso era a maior almofada que nós podíamos ter. Um governo que desistiu e está a falhar no crescimento real, deixa os portugueses, que são mais pobres do que os outros, a sofrer mais do que os outros. E, portanto, aproveitando, aliás, que nós supostamente deveríamos estar menos vulneráveis à dimensão energética da crise e, portanto, até deveríamos estar a suportar melhor nesse plano, em termos de economia. Isso não está a acontecer. Esse é um erro fatal. E é aí que é uma das culpas socialistas para a dor deste processo inflacionista, por deixar Portugal e fazer Portugal crescer menos que os outros. O outro aspecto é o aspecto das escolhas da mitigação, como diz. Nós não podemos entrar num processo do chamado processo do aumento de salários e inflação, a espiral de salários e inflação. Exato. Nós não podemos andar a correr assim atrás de uma forma generalizada com um aumento que leve a geração dessa espiral. Embora, convenhamos também que há uma parte grande da inflação que é uma inflação importada, que vem de fora e que as causas, o que façamos aqui, teriam um impacto menor. Mas há uma dimensão importante de acomodação e mitigação. E como é que se faz a distribuição desse esforço? E aqui há dois erros. O mais visível é este, e é muito simples. É uma injustiça social profundíssima. Eu acho que qualquer pessoa, de rendimentos mais altos e mais baixos, percebe que é, se nós escolhemos dar um apoio aos pensionistas extraordinário, para depois lhes tirar à frente, tal mil milhões de euros de corte, um apoio extraordinário do orçamento do Estado, nós não podíamos dar 2.500 euros a quem recebe uma pensão de 5.000 e 200 a quem recebe uma pensão de 400. É inconcebível esta decisão de injustiça social. É uma injustiça atroz de quem claramente ou é insensível às diferenças de rendimento e ao nível de desigualdade, ou não sabe o que está a fazer e qualquer delas é errado. Esse é um ponto. Esse é um ponto errado na acomodação. E o outro ponto errado na acomodação, Ricardo, é este, muito pouco falado até agora, mas que me chocou. Eu estive naquela reunião antes do Governo apresentar o Orçamento do Estado, reunido com os partidos, reunido com o Sr. Ministro das Finanças, achei que pudesse ter sido um erro, mas uns dias depois ouvi um deputado do Partido Socialista, um debate também comigo numa rádio, a dizer a mesma coisa, que é basicamente isto. Num momento em que há incertezas, e depois o Ricardo começou a sua pergunta com as incertezas e a instabilidade, e etc. No momento que há incerteza, a opção do Governo Socialista é esta: passa os recursos da sociedade para o Estado, para os bolsos do Estado, vai com a carga fiscal mais alta que nós temos de memória deste ano 2022 e não vai abrandar no próximo, prefere passar os recursos para o lado do Estado e o Estado, no seu arbítrio, como se fosse um maravilhoso decisor das condições de vida das pessoas, e não um arbitrário, muitas vezes errado e incompetente decisor das preferências das pessoas, ajuizar, tapando buracos, isso é uma expressão que o PSD tem, aqui e ali, quem sabe, muitas vezes com lógicas eleitoralistas. Ou seja, a opção de acomodação, esta segunda, já não se trata apenas de um problema de injustiça social, é o problema de ser profundamente errado e separa o PSD do PS como água e azeite, que é, a nossa lógica é, se há um momento de incerteza e de necessidade, nós confiamos nas pessoas e achamos que os recursos deveriam ficar mais do lado das pessoas, das famílias e das empresas, para elas próprias fazerem as suas decisões de acomodação, e não no bolso do Sr. Ministro das Finanças, como a capacidade de decisão dele, a benevolência e a boa vontade dele fosse superior à de cada um dos investidores, mulheres e homens deste país. E, portanto, essa escolha de há uma inflação que gera incerteza, toca a passar mais impostos para o lado do Estado, para o Estado distribuir eleitoralisticamente, ou na versão socialista otimista, com a maior benevolência e o maior conhecimento. O Sr. Ministro das Finanças sabe mais como acomodar do que cada um dos milhões de portugueses, 10 milhões e meio de portugueses e 500 mil empresários. Olhando para a frente, considera que esta almofada, no fundo, de que o governo poderá dispor, é mais uma garantia própria, por exemplo, para o possível incumprimento do quadro macroeconómico, no sentido de ser diferente das projeções, do que outra coisa? Parece completamente evidente, quer dizer, eu acho que o ministro confessou sem confessar, e isso é perverso, que está a fazer,
um quadro macroeconómico, fez um orçamento que é uma ilusão. Eu há pouco não explorei esse elemento da ilusão, mas as próprias previsões são, quer da inflação, quer do crescimento, são contestadas por todos, enfim, mas fez um quadro macroeconómico que não é credível para pôr a almofada do lado dele. Repare, isso não só é verdade, e isso na parte da ilusão é dura, na perspectiva até da qualidade da democracia e dos sinais que são dados à conformação do comportamento dos agentes, mas é este princípio que é profundamente errado que eu acabei de descrever. A almofada deve estar do lado das pessoas de quem o dinheiro é. E o dinheiro não é do Estado, não há dinheiro do Estado. Frase famosa de Margaret Thatcher: o dinheiro é dos contribuintes. Já a Bastiat dizia isso mais de uma centena de anos antes. O dinheiro, para o Estado ter mais dinheiro, as pessoas têm menos dinheiro. Claro que há funções muito importantes, e o PSD não é um partido libertário, neoliberal, e acredita que há um papel fundamental do Estado também de estabilização em momentos de crise. Essa estabilização não carecia de ser feita à custa de uma carga fiscal recorde, sobretudo, quando as teorias socialistas que têm como subjacente que o Ministro das Finanças e o seu governo poderiam ser particularmente benevolentes e eficientes a fazer a produção de bens públicos e a fazer essa estabilização, são desmentidas pela realidade. É uma realidade de 7 anos, em que esta lógica de passem sempre para cá mais dinheiro, vamos pôr sempre uma almofada adicional nos cofres do Estado para depois devolver, tem sido marcada por essa carga fiscal máxima, mas serviços públicos no mínimo. Ou seja, nós pagamos impostos como os países escandinavos para ter serviços de saúde, serviços de educação, serviços de transporte, passaportes, por aí fora, ao nível do pior que existe. E, portanto, esse é o pior dos acordos. Pagar mais para receber cada vez pior. E, portanto, uma razão adicional para nós não podermos confiar na almofada do lado do Ministro das Finanças e de uma governação socialista, porque se tem mostrado manifestamente incapaz de alocar bem os recursos, de uma forma eficiente, competente e que dê melhor aos portugueses. Repare, veja só este exemplo. Nós gastamos e aumentamos o custo com os serviços de saúde, e aquilo que dos nossos impostos vai para financiar os serviços de saúde. Os serviços de saúde funcionam cada vez pior e depois obriga os portugueses, já vários milhões, cerca de 3, 4 milhões, a depois irem pagar mais em seguros de saúde privados, e a ADSE também é um seguro de saúde privado, portanto chega aos tais 4 milhões. E, portanto, se nós formos para a educação, tem uma coisa parecida: pais que pagam impostos muito elevados e sempre que podem, contratam explicações para compensar as falhas, os tais professores que não estão colocados, alguma falta de qualidade em alguns processos educativos, e alguns deles, e isso tem sido preocupante ao longo dos últimos anos, sempre que podem fugir para escolas privadas. Nós no PSD achamos que há lugar para a iniciativa pública e a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde, e queremos que eles sejam cada vez melhores e que os seus resultados sejam cada vez melhores e possam ter uma função, possam encontrar na oferta privada uma oferta complementar, e não os portugueses pagam em impostos o que era suposto dar-lhes todo o serviço público suficiente e depois ainda têm que comprar adicionalmente e gastar adicionalmente. É uma tragédia. Mencionou o crescimento. Na perspectiva do governo, o investimento, especialmente o investimento público, vai ser um dos motores desse crescimento no próximo ano, um crescimento diminuto. Desconfia deste quadro, lá está, quando o investimento tem este peso? Alguém confia nos números do governo para o investimento? Nós estivemos ano após ano com anúncios de aumentos de 30%, 40% no aumento do investimento público. E depois tínhamos números de aumentos inferiores a 10 pontos, pouco mais do que isso. Tivemos os primeiros, se não me engano, 5 anos, 16 para a frente, 4 ou 5 anos, com investimentos em percentagem no PIB inferiores ao do último governo do PSD em 2015, acabadinho de sair da crise económica e financeira e de se libertar da trabalho. E, portanto, é verdade que temos o PRR a ajudar. E então, a gravidade, se nós tivermos um desaproveitamento, seria brutal. Mas
Eu creio que ninguém acredita nos números para o investimento. E ninguém acredita nos números para o investimento, não apenas porque o Estado não faz a sua parte e não faz o investimento público. O Estado tem tido o seu património, o estoque de capital do Estado. Equipamentos, máquinas, edifícios, meios tecnológicos e etc. Tudo o que é o estoque de capital, os instrumentos com que o Estado serve depois com as pessoas, os vários trabalhadores, a cair ano após ano, mesmo no período, se quiser, pensando nos últimos 15 anos, que foi de vacas gordas ao nível europeu, 2016 a 2018, 19, quando era suposto tudo crescer e o Estado devia ter aproveitado, não apenas por ter reduzido mais a dívida, mas também se focado mais no aumento do investimento público, a falhar redondamente. Portanto, isso é pouco credível. Relativamente ao investimento privado, é também pouco credível, note, por duas razões. Primeiro, se estamos numa trajetória de aumento das taxas de juros, as taxas de juros têm como consequência que o dinheiro fica mais caro para todos, para as famílias que têm crédito à habitação, para o Estado que se financia nos mercados, e o nosso já temos visto, ainda ontem vimos uma emissão a 11 meses, a 2%, com 2% de juros, quando há 5 meses atrás tinha sido taxa de juros negativa, se não me engano, mas também para os empresários. E, portanto, se o dinheiro está mais caro, há também menos disponibilidade e menos liquidez injetada para haver investimento. Ora, o que é que Portugal está a fazer para que a disponibilidade que ainda vai subsistindo, ainda vai havendo liquidez em alguns setores para investir em Portugal, o que é que Portugal está verdadeiramente a fazer para resolver os tais bloqueios estruturais à competitividade para atrair esse investimento? Nada. Nem sequer o sinal no IRC, tinha um grande peso simbólico, tornar Portugal um país mais atrativo, ou menos, se quiser, menos repulsivo da perspectiva da tributação do investimento, nem isso faz. E, portanto, com aquela desautorização extraordinária e preocupante, obviamente, do Ministro da Economia e uma atrapalhada monumental dentro do governo, mais uma, mas que é só mais um sinal que não é para vir para aqui, isso é trágico, e por isso diz, não vai ser agora que aquilo que era pensado e feito pelo PSD, que era colocar o motor do crescimento da economia no investimento e nas exportações, não falámos desse ponto das exportações, mas ele é essencial. Voltarmos a isso não vai ser com este governo seguramente, não sabem como e não querem. Obrigado, António. Já vamos falar de medidas mais concretas, vamos só fazer agora um pequeno intervalo, voltamos dentro de momentos. Estamos de volta à nossa entrevista com António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD. António, em termos mais concretos, referiu o IRC, o PSD antecipou um conjunto de propostas antes da apresentação do Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado. Como é que este Orçamento de Estado compara com as propostas que vocês fizeram? Bem, nós, como sabe, este PSD, liderado por Luís Montenegro, tem marcado a sua atuação por uma combinação, como nos parece, que é adequada entre denunciar e questionar e escrutinar os erros das escolhas do governo, e são infelizmente imensas, com a sinalização até antecipada de caminhos alternativos. Aconteceu isso com o processo de inflação e com a acomodação da condição das famílias, com a nossa proposta. Começámos desde maio e em agosto apresentámos o nosso programa de emergência social e o governo andou ali a encher os bolsos do Estado à conta de mais impostos, isto é, do esforço dos portugueses, ou seja, aquela expressão mais popular de o Estado lucrar com a inflação. Fizemos uma proposta antes do tempo. Fizemos a mesma coisa relativamente ao Orçamento do Estado, que foi basicamente, antes do governo apresentar a sua proposta, antes até de nos ouvir, sinalizar um conjunto de 8 prioridades que achámos que eram fundamentais a colher neste orçamento. Das 8, eu diria que apenas 2 foram alcançadas, tem a ver com o aumento do imposto do salário mínimo nacional e o aumento do indexante de apoios sociais. Essas 2, o governo, uma ligeiramente abaixo, a outra ligeiramente acima, basicamente acolheu no orçamento. Mas havia outras 6 igualmente fundamentais. IRS jovem, isto é, não é um desconto durante 3 anos para jovens até aos 26 anos.
O que se passa em Portugal, eu há pouco toquei nesse ponto, da imigração jovem, que se mantém persistente, independentemente do período de choque interno que tivemos, e tivemos num certo momento, e isso, sendo mau, é mais compreensível. Quando já não estamos num período de choque externo, Portugal manter esta sangria jovem e jovem qualificada mostra que Portugal está a evoluir como um país que não é para jovens. Os jovens licenciem-se, o país gasta mais de 2 mil milhões de euros em ensino superior público e, provavelmente, 1/3 dos licenciados, num prazo curto, abandonam o país. Os jovens saem com salários baixos, de primeiro emprego, com empregos precários num mercado extremamente dual, e o que recebem não dá para pagar casas. E, portanto, este triângulo de salários baixos, com tributação alta, portanto, o rendimento disponível ainda mais baixo com condições precárias e casas que não conseguem pagar, é uma tragédia. E o PSD vai desenvolver ao longo destes 4 anos uma política especialmente dirigida a mudar as condições da atratividade e a decisão dos jovens. E o primeiro desse, se quiser, pacote de medidas que vamos apresentando ao longo destes tempos da nossa preparação para o governo, foi o IRS Jovem. E o IRS Jovem basicamente existe. Não é um desconto de uma parte da conta de IRS por 3 anos até aos 26 anos, é todos os jovens até aos 35 anos, excluindo o último escalão, porque aí não se justifica este apoio, tem o IRS durante todo esse tempo cortado para 1/3 na prática, é basicamente isto. Tornando o incentivo a ficarem aqueles que sobretudo são mais qualificados e começam rapidamente a crescer nas carreiras e a subir nos escalões, a ter escalões que são atrativos e não são repulsivos, mitigando os salários ainda baixos. Pronto. IRS jovem, fundamental, é um pilar essencial. O outro é o IRS, a redução generalizada do IRS para todos, e em particular para a classe média. O governo o que fez foi uma redução num dos escalões apenas, no segundo escalão da taxa. Nós entendemos num valor que era menos de metade daquele que nós propunhamos e, portanto, nós sugeríamos uma redução garantidamente logo à cabeça nos primeiros 6 escalões e alguma acomodação daí para a frente, porque é preciso dar sinais a todos os portugueses, obviamente focar este esforço na classe média, de uma desagravação de IRS. Como sabe, fazem sentido as medidas, mas não são suficientes. Não fazem sentido, não é só fazer sentido. A do IRS jovem, já na altura... Não, estou a dizer, em relação ao que o governo propõe, faz sentido o caminho, não é insuficiente. Vamos pôr as coisas ao contrário, Ricardo. Quer o IRS jovem, quer esta redução, mesmo este IRS jovem que o governo tem, vem a reboque de uma proposta da juventude do PSD, da JSD, feita em 2019. Que eles chumbaram e depois fizeram uma coisa, tentaram ir atrás, ou seja, nós não temos nenhum problema que o governo nos siga e imita, como fez largamente no programa de emergência social, não temos nenhum problema. A nossa tarefa de contribuir para a melhor governação do país é escrutinar e quem está no momento do governo do momento nos copia em alguma coisa, até pode. O problema é que o faz de forma, nestes casos, tentou fazer qualquer coisa, engana. O caso do IRS jovem, deste IRS jovem apresentado pelo governo, isto é uma conversa fiada, não tem nenhum efeito estrutural e duradouro durante o período da juventude. E, portanto, as pessoas, os jovens não ficam, nós não queremos cá os jovens só durante 3 anos, os primeiros 3 anos da carreira profissional, já agora. Depois, créditos à habitação, e acesso a alojamentos jovens, ou seja, o problema do aumento dos custos da habitação, nós propusemos medidas aí. Acesso ao Serviço Nacional de Saúde, a serviços de saúde através da contratualização, ou seja, aumentar e alargar efetivamente o mérito de família, seja o mérito de família dos centros de saúde públicos, sejam das misericórdias designadamente, e, muito importante, igualação das oportunidades de educação, e oportunidades para as crianças, mas também oportunidades para mulheres e homens no mercado de trabalho. As medidas para as creches, a recuperação das aprendizagens, é outra. E, por último, muito importante também, de que já falou, o IRS, um desagravamento que devia ter sido generalizado. Não há dúvida, quer dizer, apenas para um socialista agarrado à propaganda que fez, que o que é necessário, todas as avaliações internacionais o dizem em Portugal, tem entre a primeira entre, se quiser, a pior e a segunda pior taxa de IRC de toda a OCDE. Um sinal de desincentivo. O que o governo escolheu foi tapar uns pequenos buracos, remendar aqui e ali, e depois, socialista, pondo uma série de critérios para aquele micro desagravamento aqui e acolá, ou seja,
foi dois sinais completamente errados. Outra vez, é o governo que sabe qual é que é a melhor forma de gerir uma empresa e maximizar o investimento e o aumento de valor e os resultados, e depois esta lógica da pequena distribuição e deste arbítrio. Nós preferíamos, não apenas pelo efeito simbólico, mas pelo efeito estrutural, um desagravamento transversal, descer o IRC depois, ou sempre simultaneamente e nunca antes, descer o IRS. Portanto, esta lógica são os dois rendimentos que são demasiado castigados em Portugal. E temos que começar pelo IRS, o IRS concentrado desde logo na classe média, mas rapidamente alargando para os outros escalões mais altos, mas obviamente sempre numa dimensão menor, porque nós temos de nos concentrar nesta progressividade. No caso das pensões, vão insistir na aplicação plena da fórmula legal, tendo em conta os dados sobre a sustentabilidade do sistema, que vem no OE, o argumento da falência do Fundo de Estabilização Financeira naquele prazo, que tinha sido anunciado como justificação para o congelamento ou a limitação dos aumentos? Vamos por partes. Nós insistimos e dizemos que o governo deveria ter cumprido a fórmula e não deveria ter feito um corte num valor que nunca ninguém imaginou que pudesse ser feito e um corte escondido, enganado já. Temos esse problema, se quiser, esse problema de verdade e esse problema de forma de fazer política, que é tomar decisões com um grau de violência muito grande. Isto significa este corte acumulado nestes 2 anos, 22 e 23, no valor real das pensões, atinge o valor de uma pensão a partir de 2023, e o governo decidiu fazê-lo, e o PSD entende que não deveria ter feito. Não deveria ter feito, em geral, e segundo, muito menos, e este é um ponto que nos separará para sempre, é que o governo socialista decidiu cortar proporcionalmente o mesmo a quem tem menos e aqueles que ganham uma pensão mais baixa e aqueles que ganham uma pensão mais alta. Eu recordo que mesmo nos momentos mais difíceis do país em bancarrota, da Europa toda numa crise económica e financeira brutal, o PSD, no governo, entre 2011 e 2015, sempre aumentou as pensões mais baixas. E o Partido Socialista, a opção que fez foi cortar igualmente, já em 2023 à cabeça no valor, face à atualização, de forma percentualmente praticamente igual a quem tem a pensão mais baixa e a quem tem a pensão mais alta. Ambos perderam meia pensão. Agora, meia pensão para quem recebe 288 euros ou quem recebe 500 euros vale muito mais do que meia pensão para quem recebe de 2.500 ou 3.000 ou 4.000. E, portanto, nós temos um problema de verdade e temos um problema de injustiça redistributiva. E não há maneira de avançar nesta discussão. Não há mesmo maneira, e o PSD não aceita que esta discussão se passe sem o Partido Socialista assumir o que fez e o corte que impôs, acima de qualquer valor de melhoria, mesmo quando no passado houve várias discussões sobre é preciso ajustar a despesa ou a receita da Segurança Social. Repare, nós no passado discutíamos todas as medidas de ajustamos a despesa ou podemos aumentar a receita. Agora foi um corte na despesa, 1.000 milhões de valores nunca escondidos. E, portanto, enquanto o Partido Socialista não assume, fez o corte, e a situação da Segurança Social é esta, há ou não há sustentabilidade? Qual é que é o grau de dificuldade? Quanto é que os jovens lá à frente vão ter menos da sua... e quanto é que vai cair a primeira pensão face ao último rendimento? Enquanto nós não partirmos para uma discussão de verdade e de assunção, que o Partido Socialista vai ter que deitar fora toda a mentira que andou a lavrar durante estes anos. E o Partido Socialista não assume a verdade. Enquanto não houver uma discussão de políticas públicas baseada em verdade, o PSD não pode deixar de focar a sua intervenção neste ponto a exigir essa verdade. Era só o que faltava que nós fôssemos contribuir para uma discussão de maquilhagem ou de engano dos portugueses. Portanto, façam-se as avaliações. Repare, aquilo que o Governo fez ao longo destes 6 meses com o relatório e os relatórios sobre a situação da Segurança Social é mais um exemplo da forma pior de tratar o debate público. Relatório do Orçamento do Estado apresentado em maio, não é? Apresentava um cenário de sustentabilidade, de
Depois o governo vê-se numa embrulhada de ter sido descoberto, se bem se recorda, foi o PSD, primeiro uma intervenção minha logo a seguir ao primeiro-ministro falar. Depois, 2 dias depois, o líder do PSD, Luís Montenegro, quando denunciou e fez o apuramento do tal corte de 1.000 milhões, que puxámos por esse tema, identificámos isso. Mas, nessa altura, quando o governo se viu nessa embrulhada, inventou um novo relatório, ou um novo estudo, uma nova estimativa que mandou para a Assembleia da República com resultados essencialmente diferentes daquele cálculo com 3 meses antes. Ora, em 3 meses, quando estamos a falar de cálculos para 75 anos, não há diferenças e não houve diferenças no nível de inflação, no nível de PIB, que justificassem aquelas diferenças de cálculo. Portanto, e agora o relatório do Orçamento do Estado, agora para 2023, volta a trazer confusão. Afinal, qual dos 3 é que está errado? Ou estão todos errados, se quiser, trabalhados à medida do discurso político. Ora, se isso assim é, o grau de desconfiança sobre aquilo que é a base de partida para a discussão política é enorme. Infelizmente o governo deixou-nos nas condições de termos a maior desconfiança sobre a forma como entra nesta conversa sobre as pensões. Já agora, e os pensionistas também, porque lembram-se de António Costa a dizer, em 2014 e 2015, as pensões são sagradas, nunca haverá um corte de pensões, fazer uma conferência de imprensa a dizer que ia dar uma pensão extraordinária em 2022, enquanto escondia um corte de 1.000 milhões de euros para o futuro e para sempre. Vão voltar a reapresentar as propostas que já fizeram nesta discussão do OE? Vão voltar a insistir? Nós está a falar de propostas sobre o programa de emergência social. Sim. Grande parte delas eram propostas transitórias para este período até 2024. No caso de, a partir de janeiro, a nossa preferência do apoio era um apoio pela formulação através da modalidade do reforço do indexante de apoios sociais, aumento do salário mínimo nacional e desagravamento do IRS, ou seja, a filosofia do programa de emergência social era uma filosofia de apoio transitório para o ano de 2022, baseada numa devolução do excesso de receita que o Estado estava a ter. Para o ano de 2023, peço desculpa, em que nós temos um quadro já maior previsão, ainda assim não é o que o Governo diz, porque o Governo, como já todos sabemos, apresenta números de inflação e provavelmente de crescimento irrealistas, a inflação mais baixa do que provavelmente vai ser, o crescimento mais alto do que provavelmente vai ser, mas isso, eu também não quero entrar nesse jogo das expectativas a dizer o que é que vai acontecer, porque o ponto relevante não é esse. Dado que temos o outro quadro, nós entendemos que o caminho de grande parte destas medidas devia ser aquele tal de manter os impostos, ou se quiser, manter os recursos mais do lado da sociedade e confiar menos ao Ministro das Finanças para fazer a sua distribuição tipo tapa-buracos. E, portanto, grande parte delas são consumidas. O que não significa que alguns apoios às empresas, alguns apoios a IPSS, alguns apoios no setor da energia não possam ser repetidos. É um trabalho que estamos a fazer, mas há aqui uma mudança, obviamente, e há uma parte delas que são consumidas e portanto não justificam ser repetidas porque o âmbito teria alguma certa sobreposição, mas nós preferimos esta filosofia de pôr aos grupos mais baixos, de mais baixo rendimento, dar um reforço sobre o rendimento que tem, baseado no IAS ou no salário mínimo nacional, para a classe média, baixa e média, um desagravamento no IRS. Uma última pergunta, que já ultrapassámos o nosso tempo, para fecharmos, aliás, 2. Primeira, o orçamento vai ser discutido agora no Parlamento, o facto de ter existido um acordo de rendimentos em sede de consultação social, na véspera da apresentação da proposta, vai condicionar o debate? Ou seja, algumas das questões que estivemos aqui a falar foram acordadas com parceiros, não condicionam depois o que pode ser proposto ou o que deve ser proposto? Repare, alguns dos termos desse acordo correspondem, no caso até do aumento do salário mínimo nacional, é ligeiramente inferior àquilo que o PSD sugeria como ponto de referência, mas foi acordado, não há razão para não respeitar. Outras alterações pontuais possam existir, tendo sido acordadas, o PSD, repare, o PSD saudou-se, bem se recorda, a intervenção do líder do PSD foi saudar quando há um esforço de concertação e ele acontece, isso é importante e o PSD atende-se. Agora, nós sabemos 2 coisas sobre este acordo e que não corrigem nada ou não evitam nada daquilo que lhe disse de diagnóstico. Primeiro, ele foi feito muito à pressão
com uma lógica muito merecieira, denunciada pelos representantes da concertação social, o GT e confederações patronais, uma forma muito pouco séria de tratar a concertação social. É lembrar aquela frase de Augusto Santos Silva, tratar a concertação social como uma feira de gado, se bem se lembra dessa frase. Mas o essencial, reconhecido por todos, é que aquilo é um enunciado de propostas para o futuro. Grande parte daquele acordo pouco se aplica ao ano de 2023 e nada daquilo é estrutural. Ou muito pouco daquilo, vamos dizer assim, para sermos... Muito pouco daquilo é estrutural. E a transformação que o país precisa para que os salários não estejam encostados ao salário mínimo. Veja só este ponto, Ricardo. O acordo fala num aumento salarial na função pública e no setor privado para vários anos, até 2026. Qual é que é o esforço que o Orçamento do Estado dedica ao incentivo de cada um dos, sabendo nós que há cerca de 700 e tal mil funcionários públicos e vários milhões de trabalhadores privados. Para a valorização remuneratória, para o aumento dos salários na função pública, são várias centenas de milhões de euros, julgo à volta de 700 milhões de euros. Para aumentar, no mesmo valor, na tal promessa, os salários do setor privado, muito mais trabalhadores, sabe o que é que o Orçamento de Estado prevê? 75 milhões de euros. Significa que há aqui um problema. Há uma farsa, não é? Há uma farsa do que o governo está a fazer. Quer dizer, aquele apoio não é para... aquela recompensa ou aquela compensação não vale nada. E, portanto, esperamos muito pouco do que o governo é capaz de fazer. É sempre bom haver diálogo social. Convinha já agora que fosse para transformar alguma coisa na economia portuguesa. E, infelizmente, não foi o caso, como todos os subscritores do acordo disseram. Agora sim, para fecharmos, está à espera de abertura por parte do PS para negociar algumas das medidas que propõe? Qual é a sua expectativa, tendo em conta o que se passou na discussão do orçamento para este ano? Pouquíssimo, não é? Parece-nos evidente que o governo está longe do PSD. A ideia de que conseguiu contas certas e que o Partido Socialista se podia ter moderado é falsa, quer dizer, é um resultado orçamental que é pálido face ao esforço que se conseguiu, por exemplo, entre 2011 e 2015, o déficit foi reduzido de 11 para 2,9. Nós andamos com 7 anos de socialismo, com vacas gordas, a vaca gorda do crescimento económico ou a inflação, que, como sabe, baixa o déficit, baixa a dívida, e andamos ali entre 2,9 e agora 1,9, 0,9, e portanto, não é, sinceramente, não há milagre nenhum, há um desempenho até pálido, mas aqui eu creio que o ponto decisivo é o Partido Socialista tem feito um caminho com muitas das suas escolhas de política económica que se afasta de nós. Continua a achar, apesar da conversa, que o modelo de desenvolvimento económico está assente no consumo, não no investimento e nas exportações, na distribuição casuística, pondo o dinheiro cada vez mais impostos do lado do Estado, numa lógica clientelar ou populística e arbitrária e muitas vezes com falta de justiça social. Nós preferíamos um desagravamento da carga fiscal e, portanto, acho que há um mundo que nos separa, e esse mundo que nos separa, sinceramente, nós não deixaremos de contribuir, sobretudo para que os portugueses saibam que podia haver um país melhor, um país diferente. Temos pouca esperança que este Partido Socialista tenha remendo. Carlos Leitão Amaro, muito obrigado. Nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Obrigado a quem nos acompanhou. Esta entrevista continuará disponível em jornaleconómico.pt, onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Obrigado, até uma próxima oportunidade.